começando hoje, né, a porta do peixe, né, a lição de número 2, a porta dos peixes. E aí, antes de nós começarmos aqui a folhinha, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 29, livro de Jeremias, capítulo 29, e eu quero ler com os irmãos aqui um versículo bem conhecido, algo que eu tenho dito, né, irmãos, é que a porta é um acesso, amém? A porta é um acesso. Às vezes a pessoa quer passar por uma porta, irmã, eu quero passar pela porta da prosperidade, irmã, eu quero que a porta da causa da justiça se abra, irmã, eu quero que a porta do emprego se abra, irmã, eu quero que a porta da prosperidade se abra, a porta das dívidas pagas se abram, mas eu quero que você entenda assim, que no nosso coração há uma porta. O que Jesus disse para uma igreja lá do Apocalipse? Eis que eu estou à porta e eu bato. Então, no nosso coração, na nossa vida, tem uma porta. Amém? E quem, irmãos, que quer ter acesso à porta do nosso coração? Deus. Deus quer ter acesso à porta do nosso coração. E o nosso coração, irmãos, é igual à nossa casa. Por exemplo, quando você vai na cozinha, tem uma porta. Quando você vai no banheiro, irmã Dani, eu vou no banheiro, meu banheiro não tem porta. É assim? Não, tem uma porta lá no banheiro, né, irmãos? Privacidade, tem uma porta fechadinha lá. Então, na nossa casa, irmãos, tem muitas portas. E no nosso coração também tem muitas portas que levam a várias áreas. Tem lá a vida sentimental, tem lá a tua vida familiar, teus filhos, tem lá a porta, né, irmãos, das tuas emoções, tem lá a porta da tua vida financeira, amém? Imagina se eu vou lá na tua casa, né? Aí você abre a porta e diz, irmã Dani, seja bem-vinda, essa é minha casa, entra aqui, irmã Dani, senta, fica à vontade. Aí eu chego lá na sala, né? Eu posso ir no teu quarto sem autorização? Eu posso ir lá na cozinha sem autorização? Eu posso abrir a porta da geladeira sem autorização? Eu posso, irmãos? Não, eu só posso ir aonde você me autoriza. E tem gente que abre a porta do coração para Jesus, mas deixa Jesus só na sala, como visita. E aí Jesus não tem acesso, né, à vida financeira, aos filhos. Jesus está ali, mas Jesus está como só um convidado, como uma visita. Não, Jesus ele quer habitar no teu coração. Jesus ele quer fazer parte do teu coração. Jesus quer ter acesso, irmãos, a todas as portas, a todas as áreas da tua vida. Amém? Então aqui em Jeremias, versículo, de número 13, fala assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. De que maneira? Com algumas partes do nosso coração. É isso? Não. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus quer ter acesso, irmãos, a todo o coração, a toda a vida, a todas as áreas. Amém? Ah não, irmã Dani, Jesus é o meu Salvador. Eu vou na igreja, eu busco, eu oro para sentir assim a presença de Deus, para sentir lá uma coisa boa, mas da minha vida financeira cuido eu. Eu aceito o trabalho que eu quero, eu fecho o negócio que eu quero, eu compro, eu vendo o que eu quero. E aí Jesus não tem acesso à vida financeira. E às vezes a vida financeira tá uma bagunça, tá um caos. Por quê? Porque a pessoa tá fazendo coisa da cabeça. Tá fazendo coisa sem direção de Deus. Não, irmãos. Coloca Jesus na tua vida financeira. Vai comprar, consulta Deus. Vai vender, consulta Deus.
vai aceitar um negócio, vai fazer uma parceria, consulta, irmãos, a Deus. Ele é o Senhor de todas as áreas da nossa vida. Amém? Quando nós encontramos Jesus, nós encontramos resposta. Quando nós encontramos Jesus, nós encontramos salvação. Quando nós encontramos Jesus, irmãos, nós encontramos aquele que nos ensina, que nos pastoreia. Então é importante, irmãos, todo o nosso coração está onde? Está nas mãos de Deus. Deus ter acesso, Deus ter liberdade para o que, irmãos? Para Ele agir, para Ele operar. Que nem o mundo. Estava um caos. A terra estava vazia, estava sem forma. Mas quando Deus começou a agir, Ele trouxe ordem. Deus talvez está querendo organizar a tua vida financeira. Mas você está lá deixando Ele sentar num sofá como uma visita. E Jesus tem tanta coisa boa para nos ensinar na nossa vida financeira, amém? Basta nós convidarmos Ele, basta nós colocarmos Ele no banco da frente e nós darmos para Ele a direção, o volante, amém? De cada área da nossa vida. E aí muita coisa boa vai acontecer. E aí o pastor tem dito, né, irmãos, que o caminhar do justo é como o amanhecer, que vai brilhando de maneira proporcional e gradativamente cada vez mais. Então Deus não quer que você vá bem numa coisa, outra coisa não, mas você precisa colocar Deus em tudo. Colocar Deus em tudo. É buscar Deus de todo o coração, apresentar todas as áreas da vida. Amém? Voltando aqui para nossa folhinha, aí diz assim, ó: e a porta do peixe edificaram os filhos de Racená, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Então eles reforçaram de madeira e eles botaram trancas, travas para abrir. Para quem? Para as pessoas certas e para fechar para os inimigos. Fechar, né? Para quê? Para que o mal não tivesse acesso. Aí diz assim na nossa folhinha: a porta dos peixes desempenha um papel, o que, irmãos? Comercial. Era onde os pescadores traziam os seus peixes para comercializar dentro dos muros da cidade. Era um ponto de encontro, um mercado aonde se encontrava sempre peixes frescos, né? Pescadores e moradores da cidade vinham até a porta para comprar e realizar transações, o que? Comerciais, amém? Então era por ali que entravam os recursos, era por ali que entrava a pesca. Tinha aquele peixe fresco, tinha ali os pescadores entrando, saindo para ir buscar, né, o peixe, o alimento, o mantimento. E aquela porta então precisava estar restaurada para ir, para vir, para que acontecesse aquele fluxo, né, irmãos? Aquele giro comercial dentro da cidade de Jerusalém, né? E aí diz assim, ó: em nossa vida, ela representa as nossas finanças, a nossa vida comercial. Aí diz: todos nós precisamos de dinheiro. Amém, irmãos? Todos nós precisamos de dinheiro. Seja adulto, seja criança, seja novo, seja velho, todos nós precisamos de dinheiro, precisamos de recursos.
né? A minha filha adolescente, 15 anos, nem trabalhar não trabalha. Ela chega e fala assim, mãe, eu preciso de um tênis. E para comprar tênis precisa do quê, irmãos? Dinheiro. Mãe, eu preciso de uma calça. Mãe, eu preciso de creme pro cabelo, né? Mãe, eu preciso comprar uma cartolina. Mãe, eu preciso comprar lá, preciso imprimir coisa para a escola. Tudo precisa, o que, irmãos? De dinheiro. A minha filha Esther é criança, né? Mãe, eu preciso levar um lanche. Precisa de dinheiro. Mãe, precisa arrumar lá o cabelo maluco, precisa levar tal coisa. Precisa do que, irmãos? Precisa de dinheiro. Então, todo ser humano, irmãos, tem necessidade do que? De dinheiro. E nós temos que entender algo. Todo ser humano precisa de dinheiro. Quem sabe disso? Levanta a mão. Irmã Dani, eu sei que todo mundo precisa de dinheiro. Nós sabemos. Sim ou não? Deus é mais inteligente que nós. É ou não é, irmão? Eu gostei do irmão Averi toda a vida, irmã Dani. Deus é mais inteligente que nós toda a vida. Eu posso dizer toda a eternidade. Amém? Então, será que Deus não sabe, irmãos, que eu preciso de dinheiro? Será que Deus não sabe? Vamos ver na Bíblia? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus capítulo 6. Aí você vai abrir em Mateus capítulo 6 e você vai deixar marcado. Porque nós vamos ler vários versículos aqui de Mateus capítulo 6. Nós vamos ler vários versículos, só que nós vamos ler aos pouquinhos. Nós vamos ler um trecho da lição e nós vamos ler um versículo na Bíblia. Nós vamos ler um trecho da lição e nós vamos ler um versículo da Bíblia. Se eu for para um outro texto bíblico, você vai pegar o marca-página, e eu já fiz marca-página para as mulheres, amém? Tem marca-página da grade, tem marca-página do Ministério Infantil, amém? Irmã Dani, não tem marca-página, pega uma folhinha, pega um envelope, bota ali e deixa marcado, tá bom, irmãos? Mateus capítulo 6, versículo, de número 25, a palavra de Deus diz assim, por isto vos digo, não andeis cuidadosos, preocupados, irmã Dani, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, como é que eu vou pagar minha conta, irmã Dani, não ande preocupado com a vossa vida, pelo que haveis de comer, de beber, quanto ao vosso corpo, que haveis de vestir, a Bíblia diz, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta, amém? Então, mais importante do que o recurso que você precisa é você, amém? Mais importante é você, mais importante do que a roupa é o corpo. E quem é que fez você? Quem nos fez, irmãos, foi Deus. Amém? E se você vai olhar Gênesis, a criação, antes de Deus colocar Adão e Eva, Deus já tinha preparado tudo. Sim ou não? Já tinha terra, já tinha grama, já tinha sol, já tinha lua, já tinha o ar, já tinha as estrelas, já tinha os animais, já tinha árvores, frutas. Irmãos, tudo estava pronto. Eu brinco, é igual o pai e a mãe. Quando eles descobrem lá que a mulher está grávida, tem 9 meses para se organizar. Preparar o quartinho, preparar o enxoval, para quando o neném nascer, está tudo pronto. Sim ou não, irmãos? Deus é pai. Quando Ele te gerou, quando Ele te criou, irmãos, Ele já pensou em todos os recursos que você precisa. Amém? A minha filha Esther, ela não fica preocupada se tem dinheiro para pagar a conta. Amém? A Esther falou assim ontem, mãe, quanto que o pai ganha? Eu falei, Bria, isso não é assunto para ti. Aí ela falou assim, mas ele ganha mais do que R$32, né, mãe? Eu falei, graças a Deus. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Aí
Aí eu dei risada, por quê? Porque R$32 é o joguinho que ela quer. Mas ele ganha mais do que R$32, né, mãe? Então a criança, irmãos, ela não sabe o valor do dinheiro, a conta que tem para pagar. Isso não é preocupação de criança. Criança tem que ser criança. Temos que aproveitar cada fase da nossa vida. Amém? O nosso Pai está falando, não fica preocupado. Não fica preocupado. O que você vai comer, o que você vai vestir. Confia nos cuidados do teu Pai. Amém? Não estou falando ficar acomodado, ficar preguiçoso. Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Eu estou falando não perde a paz. Confia na provisão de Deus. Deus, Ele sabe o que você precisa. Pula para o versículo irmãos, de número 31, diz de novo: não andeis, pois, inquietos, preocupados, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou como nos vestiremos? Versículo 32, todas estas coisas, os gentios, os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, o que é? Procuram. Aí fala assim, ó, de certo. Olha o que está dizendo, de certo. Com certeza, o vosso Pai Celestial bem sabe de que necessitais o que? Todas estas coisas. Irmãos, antes de surgir uma necessidade, Deus já sabe que você precisaria daquilo. Amém? Antes de surgir a necessidade, Deus já sabe que você precisaria daquilo. Esses dias eu conversei com uma família e a irmãzinha, ela estava grávida e aconteceu um sangramento, ela perdeu o bebê. E aí, irmãos, ela foi levada para o hospital, tinha convênio, e aí falaram assim, ó, vamos internar. Internaram. Só que o convênio não cobria a internação. E os médicos estavam querendo cobrar R$4.000 pela internação e o procedimento aquele de coletagem, porque o bebê estava nas trompas. E aí, o que aconteceu? Os amigos, a família começou a orar e falou, Deus, a gente não tem 4.000. Imagina, irmãos, as pessoas estavam despreparadas, sim ou não? Vai tirar 4.000 do dia para a noite da onde? As pessoas estavam despreparadas. Mas Deus foi pego de surpresa, irmãos? A respeito dessa necessidade? Não. O que aconteceu? Deus moveu lá, eles viram, poxa, não consultamos direito o plano, nos internamos sem ter consultado direito o plano, então nós vamos fazer tudo como se o plano cobrisse, vai ser por nossa conta. Deus preparou um escape, irmãos. E se a pessoa se desespera e sai por aí fazendo um empréstimo, pegando lá dinheiro da onde não tem, tirando de outras coisas, você está entendendo? Então, Deus preparou uma provisão. Amém? Então, tem situações na nossa vida que a gente é pego de surpresa. A gente não sabe o que vai precisar amanhã, depois. Irmãos, mas Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego, irmãos, ali desprevenido, despreparado, não. Ele sabe que você vai precisar até o último dia da tua vida. O que diz aqui? De certo, com certeza, o vosso Pai sabe das vossas necessidades, que vocês precisam todas estas coisas. Então não fica inquieto, preocupado, desesperado, ansioso, não. Como uma criança, confia. A criança fica calculando, irmãos.
Fica fazendo conta. A criança descansa que o pai e a mãe vai pagar. Confie em Deus. Preocupar não vai adiantar. Preocupar não vai resolver, irmãos. Amém? Deus já tem a solução preparada. Jesus é o Cordeiro que foi entregue antes da fundação do mundo. Não tinha mundo, não tinha queda, não tinha pecado, mas Jesus já estava preparado como solução, como Cordeiro. Amém? Confia no teu Deus. Amém? Então eu coloquei, Deus, Ele sabe do que nós precisamos. Vamos ler de novo esse parágrafo desde o começo? Em nossa vida, esta porta representa as nossas finanças. Todos, do maior ao menor, precisamos de dinheiro. E Deus sabe o que nós precisamos. Mas olha o que diz na folhinha. Mas isso não significa avareza ou o que, irmãos? Ou materialismo. Deus sabe o que eu preciso? Deus tem preparado o que eu preciso? Então eu vou ser uma sanguessuga. Misericórdia. Tem filho sanguessuga, tem ou não tem, irmãos? Que nem diz, dá a mão que abraça. Dá a mão que é perna. Dá a mão que é tudo. Então nós não podemos ser aqueles filhos avarentos. Olha o que diz aqui, irmãos. Não podemos cair nem para um lado nem para o outro. Não podemos desviar nem para a esquerda nem para a direita. O que diz aqui em Mateus 6? No versículo 19 diz: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. As riquezas deste mundo passarão. Os recursos deste mundo, irmãos, passarão. Quando uma pessoa morrer, o dente de ouro fica. A poupança fica. A casa fica. O carro fica, irmã, enche a conta. A conta cheia fica. Então, o foco principal não é a riqueza. Aí o versículo 20 diz: mas ajuntais tesouro no céu. Olha só, o Filho de Deus, né? Ajuntai tesouro no céu, aonde a traça, a ferrugem não consomem, aonde os ladrões não minam e não roubam. Aí diz o versículo 21, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o que? O vosso coração. O nosso coração não está no bolso do Pai. O nosso coração está no Pai. O nosso coração está em Deus. Amém? A nossa prioridade, irmãos, é Deus. E aí, como o pastor tem pregado, a bênção vai ser o quê? Uma consequência. Amém? Então não podemos cair para a avareza, não podemos cair para o materialismo. Aí diz, mas é através dele, desta porta, né, do Senhor, que trocamos os nossos peixes. Isto é, o nosso recurso por comida, roupa, serviço, utensílios para a nossa casa e para a nossa família. Aí o pastor até colocou a referência de Gênesis 3:19, que Deus falou para o homem: do suor do teu trabalho você vai extrair o teu recurso. Amém, irmãos? Então Deus, Ele quer que você trabalhe. Deus, Ele quer que você coloque as tuas mãos, que você faça a tua parte, amém? E que desse teu trabalho, irmãos, não debaixo da maldição, mas desse teu trabalho você venha tirar ali os recursos para o alimento, para pagar as contas, para ter uma vida, né, irmãos, digna, uma vida digna como filho de Deus, amém? Desta maneira.
Aí lendo aqui na nossa folhinha, né? Enquanto vivermos neste mundo, necessitaremos de dinheiro. Por isto, a importância, olha aí, a importância de sabermos lidar com este assunto. Pois o próprio Senhor Jesus nos alertou sobre a impossibilidade de servir a dois senhores. Amém, irmãos? Então, para o resto da vida, a pessoa vai precisar aprender a lidar com dinheiro. Sim ou não? Educação financeira deveria ser assunto de sala de aula. Educação financeira devia ser algo ensinado por todos os pais aos seus filhos. Tá aqui, filho, ó, teu dinheirinho. Primeira coisa, separa teu dízimo, tua oferta. Vamos guardar um pouquinho, né? Ensinar a criança, né, irmãos, a cuidar do dinheiro, a valorizar o dinheiro, para que quando se torne um adulto, venha a ser um adulto que já tem uma consciência, né? Venha a ser um adulto, né, irmãos, que já tenha alguma experiência nessa área. Deixa eu perguntar, quem na vida adulta já passou bastante trabalho na vida financeira por não saber administrar os recursos? Quem? Ó, para a irmã Dani, ó. É ou não é, irmãos? Em tudo a gente precisa saber, né, irmãos, administrar. Para não faltar carne, para não faltar comida, para conseguir pagar todas as contas, para ver o que é mais importante, a hora certa de cada coisa. Irmãos, isso é uma coisa que requer muita sabedoria, muita dependência de Deus, colocar Deus na nossa vida financeira. E assim como isso é importante para nós, irmãos, é importante para nós, sim ou não? Quem concorda que é importante? É importante para nós. Você sabia que também é importante para Deus? Eu não vou abrir na Bíblia por causa do nosso tempo, mas anota aí Ageu capítulo 2, livro de Ageu capítulo 2, versículo de número 8, o próprio Deus fala: minha é a prata e meu é o ouro. Toda a riqueza, irmãos, desta terra, toda a riqueza desta vida, irmãos, vem de quem? Pertence a quem? Pertence a Deus. Todo recurso pertence a Deus. O que nós somos? Nós somos administradores, nós somos servos, nós somos mordomos daquilo que pertence a Deus. E se nós somos servos e nós somos mordomo, nós vamos prestar conta, sim ou não? Daquilo que nós fizemos com o recurso, daquilo que nós fizemos com o ouro, daquilo que nós fizemos, o que, irmãos? Com a prata. Olha só o que diz aqui em Isaías. Vamos abrir, irmãos? Deixa marcado em Mateus. Amém? Olha só o que diz em Isaías 55. Isaías 55. Aí a pessoa vai lá e gasta e não consulta a Deus. A pessoa vai lá, compra, vende, né? E não consulta a Deus. Misericórdia. Não, irmãos, o nosso dinheiro a gente vai dar conta para Deus. Porque todo o recurso que vem até nós foi dado, foi confiado por Deus. Nós trabalhamos na terra, mas a terra é de quem? É de Deus, a terra é de Deus. Adianta eu trabalhar na terra, se Deus não abençoar, a terra não vai dar fruto. Não vai dar fruto, irmãos. Nós temos visto, o homem não pode receber nada se do céu não for dado. Olha só, Isaías 55, versículo de número 2, uma pergunta que Deus faz a todos. Por que gastais dinheiro no que não é pão? Deus está falando, te dei dinheiro. Por que tu está gastando dinheiro naquilo que não é pão? Naquilo que não é importante, naquilo que não é alimento
Deus quer nos guiar no dinheiro, irmãos. Deus pergunta, por que você está gastando dinheiro no que não deve? Por que você está usando a tua força, o fruto do teu trabalho, naquilo que não pode trazer alegria? Aí Deus está falando, ei, me escuta. Lembra a porta das ovelhas? Eu quero ser teu pastor. Eu quero acesso à tua vida financeira. Eu quero te instruir como usar o teu dinheiro. Consulta Deus, irmãos. Devolve o dízimo, a oferta e fala, Deus, está aqui, ó. As 9 partes que ficaram na minha mão, me dá sabedoria para administrar. Me guia, Senhor, que não falte. Se precisar mais, manda mais. Agora, se eu precisar aprender a viver com isso, me ajuda, me dá graça. O que diz a palavra? Ouvir atentamente. E quando nós ouvimos, Deus diz, comei o que é bom. E a vossa alma se deleite, se alegre com gordura. Amém, irmãos? Então Deus está falando, se você fizer do teu jeito, você vai usar a tua força, o teu recurso naquilo que não traz alegria. Mas se você me ouvir, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. E na minha bênção você vai se realizar. Amém? Então consulte, abre a porta do peixe, abre a porta da vida financeira e deixa Deus te ensinar, e deixa Deus te guiar. Não compra por impulso, não compra pela adrenalina. Vou ter uma blusa nova, uma calça nova, um sapato novo. Não, isso você vai sentir alegria só na hora e depois você vai estar endividado. Vai dar tristeza, dor de cabeça. Vai ou não vai, irmãos? Então consulta ao Senhor, volta lá. Você viu que isso é tão importante que Deus quer que nós venhamos aprender a lidar com o nosso dinheiro. O nosso dinheiro é recurso de Deus, que Deus confiou em nós. Aí diz assim, ó, sendo fiéis a Deus, nos dízimos e nas ofertas, usando os nossos recursos. Para quê? Para fazermos o bem. Também estamos sendo pessoas, o que, irmãos? Espirituais. Então você viu que Deus é o dono do ouro e da prata. Você viu que Deus quer te aconselhar a você usar o teu dinheiro para que você possa se realizar, desfrutar com alegria, para que a tua vida financeira seja agradável e não seja um pesadelo. É ou não é, irmãos? Mas aqui diz, sendo fiéis no dízimo e na oferta. E lá em Malaquias, irmãos, capítulo 3, bem conhecido, a palavra de Deus diz, roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais. A quem que o dízimo pertence, irmãos? A Deus. Se eu pegar o meu celular e usar o meu celular, eu estou fazendo coisa errada? Não. É meu celular, é meu, eu uso. O dízimo é de Deus, eu não posso pegar aquilo que é de Deus. As 9 partes que Deus me dá, Deus me deu para mim usar. Mas mesmo assim eu vou procurar ter sabedoria. Irmã, o que eu faço com o dízimo? Lá também diz, traga a casa do tesouro, para que haja mantimento na casa de Deus. Para que você não abra a porta do peixe, lá diz, a pessoa que pega o dízimo, oferta, fala com maldição, sois amaldiçoados. Irmão, a porta do peixe foi fortalecida e foi colocado travas, para o inimigo não ter acesso. Quando uma pessoa toca, irmãos, naquilo que é de Deus, ela está abrindo a porta para quem? Está deixando Deus agir? Está deixando quem agir, irmãos? O diabo. Então, a porta do peixe, você tem autoridade para abrir para Deus e para fechar para mamão, para fechar para ganância, para fechar para o diabo. Amém?
voltando aqui para nossa folhinha, a Bíblia nos alerta sobre querer enriquecer, né, apressadamente. E aí, apressadamente ou com enganos. Isso diz lá em Provérbios, você pode conferir, é Provérbios 28, aí você vai ler o versículo 20, você vai ler o versículo 22, que Deus fala contra essa pressa de prosperar. Ai, irmã Dani, o que importa é prosperar, não importa como. Se for com mentira, se for com engano, se for com roubo, se for com maracutaia, irmãos, misericórdia, Deus não abençoe esse tipo de coisa. Amém? Vamos abrir aqui na nossa Bíblia, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo de número 4. Depois em casa você pode ler ali o Provérbios, né? Mas nós vamos ler Efésios 4. Por causa do nosso tempo, né, irmãos? Enriquecer rapidamente. A pessoa vai lá e faz uma jogatina. Vai lá e faz um jogo de azar, jogo do bicho. O que a pessoa quer? Prosperar honestamente? Prosperar com a força do braço? É isso? Não. Ela tem pressa, ela quer enriquecer da noite para o dia. Tudo que vem fácil, vai fácil. Isso não vem de Deus. Amém? Deus não abençoa esse tipo de coisa. Efésios capítulo 4, versículo de número 28, diz assim, ó. Aquele que furtava, aquele que roubava, usava o que não era seu, o que diz a palavra? Não furte mais. Antes, pelo contrário, trabalhe. Como é que a pessoa vai enriquecer? Trabalhando, trabalhe. Fazendo com as mãos o que é bom. É isso que Deus se agrada, irmãos. Para que tenham o que repartir com o que tiver necessidade. Então Deus se alegra quando a pessoa vai prosperando, pouco a pouco, crescendo, valorizando o trabalho, valorizando as pessoas, fazendo o que é correto, que é honesto. Amém, irmãos? Um tijolinho por vez e um crescimento que se sustenta, que permanece. Amém, irmãos? Voltando aqui para nossa folhinha. Assim como em Jerusalém tinha a porta dos peixes, e esta área da nossa vida é importantíssima e também deve estar sujeita, submissa ao Senhor, para que os nossos recursos sejam usados para quê, irmãos? Para a glória do Senhor. Olha o que diz lá em Timóteo, um pouco mais para frente. Você estava em Efésios, vai em Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 6. 1 Timóteo, capítulo de número 6. Para que Deus te dá recurso? Irmã, Deus me dá recurso para mim ter muito dinheiro na poupança e dormir em paz. Irmã, Deus me dá muito dinheiro para mim aparecer assim, todo mundo dizer, uau, como ele é rico, como ela é rica. Não, para que Deus nos dá recurso, irmãos? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 17, diz assim, ó. Manda aos ricos. Tem gente que diz, irmã Dani, isso não é para mim, eu sou pobre. Ei, muda a mentalidade. Você é filho de Deus. Você é filho do Criador de todas as coisas. Quem é rico aqui, diga amém. Diga, esse mandamento é para mim, porque eu sou rico. Amém? Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, orgulhosos, narizinho empinado. Amém? E nem que ponham a sua esperança, a sua confiança na incerteza das riquezas. Não coloca a confiança no dinheiro. Ah, porque o dinheiro compra tudo. Irmão, se Deus não abençoar, não adianta. Amém? Não coloca o teu coração nisso. Coloca onde então, irmã Dani? Em Deus.
mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas. Para quê? Para nos alegrarmos. Amém? Deus quer te ver alegre, irmãos. A palavra de Deus diz: cantem e se alegrem. E digam: o Deus que ama me ver prosperar, seja glorificado. Deus quer te ver alegre. E você só fica alegre se o coração não está na riqueza, em mamão. Se o coração está em Deus. Aí que mais que os ricos, que mais que nós precisamos fazer? 18. E que façam o bem. O dinheiro que Deus te dá é para fazer o bem. Enriqueçam em boas obras. Repartam. Por obrigação? Não, de boa mente. E que sejam comunicáveis. Que o nosso dinheiro comunique com a necessidade do outro. O outro tem falta. Ah, mas eu tenho condição. Deus vai me usar, eu vou fazer o bem, eu vou suprir a necessidade do outro. Dá um prato de comida, dá 1 quilo de alimento. Amém? Deus me abençoou, vou poder pagar a conta de alguém. Ô, glória! Você ia gostar que alguém pagasse a tua conta? Ô, irmã Dani! A gente gosta de receber, gosta ou não gosta, irmãos? Mas tem que aprender a dar também. Às vezes o pastor faz o bem para alguém, né? Paga a grade, paga uma conta, faz alguma coisa. E a pessoa vem depois e quer pagar. E a pessoa fala: não paga para mim. Vai e acha alguém que está precisando e faz o mesmo. Faz o mesmo. Compartilha o bem. Amém? Essa influência que nós temos que ter, irmãos. Fazer não esperando receber em troca daquela pessoa, né? Mas que aquela pessoa faça o bem para outras pessoas. Imagina que corrente linda do bem, irmãos. Vai virar se essa moda pega. É o reino de Deus na terra. É Deus sendo glorificado através da nossa vida financeira. Então repartam de boa mente. Comunica, né, com a necessidade do outro. Versículo 19. Que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar, qual é a prioridade? A vida eterna. Amém? Voltando aqui para nossa folhinha, irmãos. Então, nós temos que fazer o bem, né? Com a renda que Deus nos dá. Voltando para a folhinha. Que em você esta porta esteja reparada e funcionando para receber e dar, a fim de que Deus possa ser reconhecido na sua vida financeira. Lembra lá o Abraão, irmãos? Abraão era muito rico, né? E aí quando ele foi lá e ele venceu aqueles reis, né? O rei falou: olha, faz assim, ó, tu me dá as almas, me dá as vidas e o dinheiro fica para ti. Ele falou: não quero nada. Para que não diga que foi tu que me enriqueceu. Não, quem enriqueceu Abraão foi Deus. Amém, irmãos? É para Deus que nós devemos favores, não para homens. Amém? Não. Quem enriquece, quem prospera, a glória é de Deus, né? Então, a fim de que Deus possa ser reconhecido na nossa vida. E através da nossa vida, né? Sabendo que as maiores riquezas nos aguardam aonde? No céu, ô glória! E diz assim, ó, aqueles que decidem usar os recursos, né? Desta existência, sabendo que há muitos outros incomparáveis no reino dos céus. Então você deixou marcado lá em Mateus capítulo 6, depois você pode ler todo o capítulo, né? Vamos voltar lá, irmãos, Mateus capítulo 6, para nós terminarmos. Mateus capítulo 6,
versículo, de número 19, nós lemos e vamos ler de novo, diz: não ajunteis tesouro na terra. Esse não é o nosso objetivo. A palavra diz que aquele que retém, aquele que guarda, não prospera. Não. Qual é o mandamento de Deus? Reparte de boa mente. Quanto mais você repartir, quanto mais você plantar, quanto mais você compartilhar, mais você vai prosperar. Às vezes a pessoa olha lá, irmã Dani, minha conta tá pequena, eu tô com pouco recurso, tem tanta coisa para fazer ainda. Irmãos, não fica guardando. A pessoa guarda e empobrece. Porque não é o mandamento de Deus. Não. Vai pagando, vai pedindo graça, vai pedindo sabedoria, vai pedindo para Deus ampliar a tenda, para Deus mandar mais recurso, vai fazendo sem medo, vai fazendo de boa mente. Amém, irmãos? Então diz: não ajunte tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, aonde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro nos céus, sendo rico para com Deus, fazendo boas coisas com o teu recurso. Daí diz assim, ajuntai tesouro no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consomem, aonde os ladrões não minam e nem roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E aí? A tua porta, a porta do teu coração está aberta para quem, irmã? Está aberto para Deus. Então Deus vai abençoar, Deus vai dirigir, a tua vida financeira vai ser transformada e Deus vai ser glorificado. Amém? Quem entendeu a palavra de Deus aqui, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos, bem forte, com alegria.